alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Interessante, né, o louvor. Como a gente vai falar de alegria, eu não sei como é que você tem vivido, você tem o teu procedimento na tua vida, se tem sido com alegria, com tristeza, se ultimamente você tem reclamado das circunstâncias. Mas eu olhei uma reportagem e achei muito interessante, até por conta do que é o emprego dessas pessoas, são garis, né? Mulheres. E olha que interessante, assistam, vamos prestar atenção e aprender. Olá, boa noite para você. 4 garis chamam a atenção nas ruas de BH. Elas trabalham muito, mas não deixam de lado o charme e a alegria. Acompanhe como é a rotina delas. Elas chegam já dando risada, não perdem o charme quando colocam o uniforme. Antes de pegar no batente, aquela arrumadinha no cabelo e o clássico retoque na maquiagem. Não tem nada que faça a gente perder o charme mesmo. Pode chover, pode estar só achando, a maquiagem derreteu, vamos lá, fazemos de novo. Saiu, vamos lá, fazemos de novo, nada para perder o charme. A Luana trabalhava no almoxerifado da empresa e quando viu a alegria das colegas de trabalho, pediu para trocar de função. Mudança boa para autoestima. Correr faz bem demais, viu, gente? Meu bumbum já tá até durinho. No volante, nada de homem também. É a Mara quem comanda. A mulherada que tá vendo aí pode vir que só tirar a carteira, fazer os cursos direitinho, que tem campo pra gente trabalhar. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos ver se essa mulherada aqui é mesmo boa de serviço. Nós vamos atrás, hein, meninas? Nas ruas, elas chamam a atenção. A gente tira selfie por aí com os rapazes, com as moças também, com as coroas, com as senhoras. E confessam, recebem muitas cantadas. Ah, desse jeito eu quero virar um lixo. Agora esse lixo não é fedendo mais, agora é cheiroso. O trabalho é duro, 8 horas por dia. Só que juntas tiram de letra. O capricho é o diferencial. Achei muito bonito o serviço delas. Elas estão tomando a frente, me mostrando que nós tem garra. Vai melhorar a rua, né? Vai ficar mais bonita, né? Mais enfeitada. E as meninas estão todas alegres. Não tem nada que mulher não faça melhor do que homem, não. O gerente diz que já tem mulheres interessadas no trabalho. O projeto deu certo. Isso vem realmente mostrar que a mulher é competente e que ela, a cada dia que passa, vem conquistando realmente, ampliando a sua participação no mercado de trabalho. E para quem duvida da capacidade da mulherada, para eles ficarem espertos, porque senão a gente está colocando eles no bolso, vamos deixar eles para trás. Em cima do cheiroso, vai, em cima do cheiroso, vai. Muito bacana, parabéns, meninas. Com alegria, né? Interessante, tem um emprego, é gari, não é fácil, não sei se vocês já viram, tem que correr bastante, mas fazem com alegria, né? E a gente percebeu ali que elas não são pessoas que têm, talvez assim, aparentemente a gente olha e não vê elas como religiosas, não vê. Não tem como nós a Cristo como direção nossa, como a grande notícia para as nossas vidas. Mas vivem com alegria. E a gente tem reclamado tanto, né? A gente reclama do trabalho, a gente reclama de casa, a gente reclama do carro. Nós somos seres que gostamos muito de reclamar. E quando eu coloco nós somos seres, eu coloco os cristãos. É interessante. É do povo mais murmurador que existe são os cristãos. Olha que coisa interessante, né? O povo que murmura, o povo que anda sempre com a cara fechada, sempre muito sisudo, tudo para ele tem muita dificuldade. Aí quando a gente olha para trás e vê o povo de Deus sendo liberto, a gente vê também um povo de dura serviço, um povo murmurador. E aí a gente precisa aprender. E a gente quando olha, eu fiz até quando eu lancei nas redes sociais, eu fiz a pergunta, como é que tem sido a sua vida?
a tua caminhada cristã tem sido com alegria? Você abrir mão de tudo, e eu coloquei absolutamente tudo na sua vida, isso tem sido motivo de alegria? Porque eu tenho escutado que de muitos, as pessoas reclamando, nossa, mas é difícil, pastor, não é fácil. Servir a Deus não é uma coisa fácil. Nossa, mas abrir mão disso, daquilo outro, é um incômodo muito grande, machuca, sabe? Ser cristão é difícil. A gente escuta isso quase que unanimemente. Ser cristão é algo difícil. Então, se é algo difícil, não está gerando alegria. E aí essa pergunta, a tua caminhada cristã tem sido motivo de alegria para você, ou de dor? Ou de sofrimento? Abrir mão de tudo tem sido motivo de dor ou de sofrimento? Como é que é? Como é que é essa notícia que você teve a respeito de ser cristão para você? Isso tem sido motivo de dor ou de alegria? O que é a alegria para a sua vida? E aí a gente vai, quando a gente olha na palavra, a palavra de Deus, o salmista diz lá no Salmo 126, 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Porque Deus fez grandes coisas. Mas a gente não está alegre. Eu não vejo as pessoas alegres, felizes. Não vejo. Qualquer coisa é motivo de murmúrio, de reclamação. Pessoas alegres não se separam. Pessoas alegres não brigam. Pessoas alegres não deixam de ir nas reuniões. Mas a palavra de Deus diz que Deus fez grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres, porque Deus fez grandes coisas. Aí a gente pode falar, Senhor, pastor, mas fez para Davi, para mim não fez não. Eu estou esperando essas grandes coisas acontecer na minha vida. Sabe? E aí a gente desenha o que é essas grandes coisas. E aí essas grandes coisas faz toda a diferença. Não tá, ainda não tem minha casa, meu emprego. Tem que aparecer essas grandes... Aí eu vou ser alegre, mas não apareceu ainda. Sabe? Meu filho ainda está doente, sabe? Meu marido ainda não é... Está meia boca ainda, sabe? A minha esposa ainda está meia caidinha. Preciso de grandes coisas. A hora que eu ver essas grandes coisas, Davi viu. Por isso que ele diz, pastor. E aí que é a grande questão. As grandes coisas. Oh, que interessante. As grandes coisas é um motivo de estarmos alegres, segundo o salmista. E não é mentira, é verdade. E aí quando a gente olha, a gente percebe que tem pessoas que ficam tristes quando encontram o Evangelho. Quando encontram a Cristo. Quando chega e diz assim, é muito difícil. É muito difícil abrir mão disso. É muito difícil oferecer outra face. É muito difícil. Não é legal. Pessoas que quando olham, ouvem e dizem assim, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste. Tristeza. Oposto da alegria. Não ocasiona a alegria, mas traz uma tristeza. Porque eu vou ter que perdoar quem me ofendeu. Eu vou ter que perdoar quem me adulterou. Quem foi infiel. Eu vou ter que perdoar quem me roubou. Inclusive, eu tenho que até entregar o resto para ele. Eu tenho que perdoar quem me bateu. Inclusive, eu tenho que oferecer. Você quer bater de novo? Isso me traz tristeza, porque a alegria para mim é ver ele preso. A alegria para mim era eu ser restituído. A música que mesmo fez sucesso no meio do povo evangélico, restitui. A gente é tão egoísta que a gente canta restitui. Aquilo que foi tomado de mim, traz de volta, Senhor. E a Bíblia ensina, aquilo que foi tomado de mim, Senhor, leva o resto. Esse é o padrão bíblico para se louvar. Mas o mundo ensina o inverso. Restitui. Porque isso traz alegria para mim. A pessoa me bateu, restitui, Senhor. Bate nele também. Mas vocês vão ver. Eu estou aqui, agora eu vou estar lá no palco e vocês vão estar na plateia aplaudindo para mim. Essa minha vitória vai ter sabor de mel. É assim. Porque a alegria para mim é ver você agora me aplaudindo. É eu estando por cima, eu sendo melhor. E
Mas essa notícia do Evangelho me deixa triste, eu me afasto. E aí eu reclamo, eu murmuro, nossa, mas é difícil. Como é difícil ser perseguido, como é difícil, sabe, as pessoas falam mal de você, a gente quer fazer o bem, as pessoas falam mal, mas nossa, mas isso é muito difícil, isso machuca, isso incomoda. Como é difícil a gente trabalhar e ver esses caras desviando dinheiro, eu tendo que ficar comportado, isso é ruim, isso me entristece. Como é difícil eu ser honesto, eu ser uma pessoa boa, dividir o meu pão e ver o ímpio prosperando, sabe? Viajando para todo lado. Isso é difícil, isso me entristece. E é verdade, entristece as pessoas. Você não está sentindo uma coisa anormal, você não está tendo uma anomalia na sua vida. Ou será que eu sou anormal? Eu estou sentindo... Não, você olha e gera tristeza. Porque está faltando grandes coisas na sua vida. Porque o Senhor fez grandes coisas e por isso eu me alegro, mas não estou vendo as grandes coisas, eu estou vendo coisas muito ruins, e Jesus está mandando eu me acomodar com isso. Inclusive Jesus está mandando eu até orar por aquela pessoa que está fazendo mal. Eu nem falar mal dela. Ao contrário, Jesus ensina o meu patrão ser ruim, mas eu fazer meu papel que eu tenho que fazer. Ser manso, bem exigir meu direito. Então eu me afasto. É dura demais essas palavras. Me entristece. Mas aí quando a gente olha um outro lado da moeda, a gente vê uma determinada pessoa, um personagem, que ele diz que um certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, então cheio de alegria. A alegria, sabe, exuberante, alguns textos falam. Um homem que descobre um tesouro. E esse personagem, ele fica cheio de alegria. Inverso daquele outro que ficou triste. Então tem pessoas que quando encontram esse Evangelho, encontram Cristo, eles se enchem de alegria. Porque grandes coisas fez o Senhor. Um tesouro foi entregue a ele. Tem um tesouro, tem. Grandes coisas aqui, tesouro. Esse aí tem motivo de alegria. Mas é o mesmo Evangelho. Mas esse se sente alegre. Oferece outro face, bate, ele fica alegre. Ele é perseguido, mas ele fica alegre. Paulo diz que ele ficava feliz com as perseguições que aconteciam com ele. Muita gente dizia, Paulo é masoquista. Paulo vibrava, eu nunca esqueço. Quando a gente era jovem, tinha um dos nossos, hoje ele é até pastor aqui em Imperatriz, e um dia ele foi levar, a gente terminou uma reunião de jovens, e ele foi levar os músicos, todos jovens, para casa, e ele botou em cima da caminhonete do pai dele. E no meio teve uma blitz, e eles vai prender, falou, não, deixa os meninos, deixar os meninos, aí o guarda aceitou, deixou os meninos e levou ele para a caminhonete junto com o Detran. E aí ele liga o pastor dele falando, vibrando, eu estou preso por causa do Evangelho. Aí o cara do lado, você não está preso não, pai, está preso é só o carro. Não, eu quero que você me prenda. Ele feliz, que ele eu fui preso porque eu estava pregando o Evangelho. Não, tu foi preso porque estava carregando um monte de gente em cima da caminhonete, é perigoso, rapaz. Mas tem gente que fica feliz. É por isso que as pessoas não entendem o espinho da carne de Paulo. Tem gente que diz que o espinho da carne de Paulo era doenças físicas. Não, o sofrimento no fazer o Evangelho te traz felicidade. Ali era um pecado que Paulo não conseguia se livrar. Não, qualquer outra coisa, qualquer outra dificuldade que o meu corpo me apresenta, me traz felicidade por servir a Cristo. Inclusive morrer por Cristo me traz felicidade. Porque viver para mim é Cristo. E morrer o quê? É lucro. Eu fico feliz, porque eu estou morrendo por Cristo. Mas pastor, então tem alguma coisa errada. Como é que alguém fica triste e aí é justificado, você colocou as justificativas, e realmente quando a gente olha esse critério que as pessoas usaram para se entristecer é plausível. As pessoas olham, eu estou sofrendo, eu estou padecendo, está tendo injustiça, estou sendo perseguido. Se entristece. Mas o outro está ficando alegre. Qual que é a diferença?
Deus fez só grandes coisas para ele e para esse outro não? Porque o salmista disse que Deus fez grandes coisas e por isso nós somos alegres. Por que eu não consigo me alegrar em ser cristão? Por que é tão difícil para mim ser cristão? Por que dói na minha carne ser cristão? Porque tem um embate. Quando a gente olhar esse texto como um todo, ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O primeiro texto, Jesus pede para o jovem rico: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Mas ele tinha muito e ele se entristeceu. Esse já vende tudo que tem, com alegria. Ele foi a mesma coisa do outro, só que esse aqui fez com alegria. E o que faz a diferença? É a mesma coisa, é o mesmo processo. Por que um se entristeceu e o que se entristeceu era um religioso perfeito? Era alguém que cumpriu os 10 mandamentos, era alguém que era dizimista fiel, era um cara que não tinha falha. Mas por que ele se entristece? E esse personagem, esse homem, esse certo homem, ele se desfaz de tudo que tem, cheio de alegria. O que é essa diferença? E é a grande diferença, e por isso isso é escondido nos púlpitos dos templos. Não se mostra isso. Se mostra o inverso. Nós estamos vivendo uma era de um cristianismo diabólico. Está se apresentando um Cristo que não é o da cruz. Está se apresentando um rei que não é do jumentinho, que é o das BMWs. Está se apresentando um plano que não é da salvação, mas é da restauração financeira, da restauração amorosa, da restauração da saúde, da restauração familiar, mas não da salvação. Porque o que é o reino dos céus? Porque ele diz que o reino dos céus é como um tesouro. É o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O que é isso? Quando você foi apresentado a essa religião, essa religiosidade, alguém te falou do reino dos céus? Alguém te falou que esse Deus, o reino dele não é aqui? O que é o reino dos céus? É o melhor dessa terra? É os prazeres dessa terra? É o ouro e a prata dessa terra? É os sonhos que eu tenho com esta terra? O que é o reino dos céus? Eu tenho interesse nisso, isso chama a minha atenção? É o meu atrativo no plano de salvação? Porque o plano de salvação de Jesus Cristo, Deus ama o mundo de tal maneira que entrega seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna é aonde? No reino dos céus. Não tem nada, absolutamente nada a ver com esta terra. Inclusive você vai ter que morrer nessa terra. Inclusive você vai ter que padecer perseguições nessa terra. Inclusive você vai ter que passar por provas nessa terra. Inclusive você vai ter que abrir mão de tudo nesta terra. Absolutamente tudo. E te apresentar o reino dos céus. Você pensa nisso. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque as pessoas não vislumbram o reino dos céus. Porque é utópico. Eu não tenho ele físico. É um sonho distante, é ilusão. Ruas de ouro, de cristal, muros de puro jaspe. Um lugar onde não tem lágrima, não tem dor. Onde tudo é paz, felicidade, gozo eterno. Eu penso nisso, esse é o meu desejo, é por isso que nós não falamos da volta de Cristo, é por isso que as pessoas não pensam em Cristo Jesus.
Porque Cristo Jesus é aquele que foi para este lugar, preparar um lugar para mim e para você, e vai voltar para nos buscar, para nos levar para este lugar. E Ele vai buscar para levar para este lugar aqueles que abriram mão deste lugar. Aqueles que venderam a sua casa nessa terra para morar naquela casa que Ele foi preparar lugar. Mas eu tenho alguma ligação com o reino dos céus? Ou eu estou cada vez mais amarrado, entrelaçado com as coisas desse mundo? Os meus sonhos, meus anseios, meus desejos, a minha força de vida, o meu ímpeto de trabalho é relacionado às coisas desse mundo. Eu estou construindo cada vez mais e cada vez mais eu estou me enraizando aqui nesta terra. E por isso, quando o Evangelho me chega, eu fico triste. Será que nós pensamos no reino dos céus? Será que é isso que você sonha? Eu quando era pequeno, era aquele desenhozinho que eu até já mostrei uma vez aqui, do céu, daquela coisa paraíba lá do alto assim. Eu sonhava com aquilo. Eu sonho com isso. Eu sonho com esse lugar que me remete à minha infância. Porque Jesus Cristo disse, se nós não formos como essas crianças, nós não entraremos no reino dos céus. Me puxa de volta aquela inocência que eu tinha. E é o desejo ambicioso que eu tenho de morar no reino dos céus. E eu sou tão ambicioso para morar no reino dos céus que quando alguém me ofende, eu fico feliz e oro por aquela pessoa. Porque cada vez que uma pessoa me ofende, ela vai me matando e eu vou morrendo feliz. Porque no meu lugar vai nascer o Cristo. Até o dia que morreu o último de mim, aí eu estou preparado. Mas a gente pensa, as pessoas pregam. Esses dias nós tivemos um movimento fantástico aí, gigantesco. Mas não se prega reino do céu, se pregou. Você está precisando de esposa, vem para cá. Você está precisando de emprego, vem para cá. Reino da terra. Eu não vi Jesus Cristo pregando o reino da terra, não vi Paulo pregando o reino da terra, não vi Pedro pregando o reino da terra, não vi Estevão pregando o reino da terra. Mas a gente quer ouvir o quê? O reino da terra. Pastor, mas quem enche bucho, barriga, é pão. E quem compra pão é o dinheiro. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Se for desse pão que o diabo quer me dar, eu não quero. Eu abro mão desses banquetes. Porque Deus vai me sustentar. Deus vai te sustentar. Vai. E se não sustentar, não tem problema. Porque viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Será que nós estamos preparados? É por isso, é por não vislumbrar o reino dos céus, que as pessoas são depressivas. Ninguém fica depressivo, ninguém fica ansioso, porque sonha com o reino dos céus. Você fica depressivo e você não dorme, como a gente tem falado aqui, que as pessoas não dormem, arrancam seus cabelos por conta do reino da terra. Não é porque nossa, Jesus está demorando a voltar, eu quero muito morar contigo. Não, não é, ninguém fica ansioso por isso. Fica ansioso por uma conta, por uma viagem, por uma coisa que ele quer, por um sonho que ele está construindo. E ele está criando raízes nesse lugar. Muitas raízes, ele fica forte aqui. Porque ele não entendeu ainda o que é o reino dos céus. Porque o dia que ele entendeu o que é o reino dos céus, querido, ele faz como esse homem. Ele descobre que o reino do céu é o maior tesouro de tudo. E ele abre mão de absolutamente tudo com muita alegria. Ele abre mão da vingança, ele abre mão do desejo, ele abre mão das concupiscências. Ele abre mão, inclusive, da sua própria vida com muita alegria. Por quê? Porque ele vai herdar o reino dos céus, o maior tesouro que existe. Aqui é só um pouquinho de tempo. É como névoa. Passou de 70 anos, querido, é cansaço, enfado, sofrimento, dor. Você não aproveita absolutamente nada. Lá é a eternidade. Não tem nada nessa terra, nada, absolutamente. Pensa que um rico aproveita, pense. Os paraísos desses lugares fantásticos que a gente tem olhado nas redes sociais.
Nada se compara ao que Deus tem preparado para os seus. Nada, absolutamente nada. Primeiro de tudo, nós vamos viver na presença física e real de Deus. Nós vamos ter como companheiro do nosso lado o próprio Cristo. Nós vamos ver e abraçar o próprio Espírito Santo de Deus. Vai estar junto conosco todos os santos. Com um corpo glorioso. O que significa um corpo glorioso? Não tem mais aquela guerra diária da carne. Essa briga constante. Não tem mais inveja, não tem mais concupiscências, não tem. Só tem o quê? Amor. É só Ele que vai ficar, o amor. É um lugar acima de todos os lugares. Que é uma coisa que te dá muito prazer. Se a Adriana do pastor Roberto estivesse aqui, faz bolo de chocolate. Lá tem o melhor chocolate do mundo. Melhor. Tem gente que gosta muito de Coca-Cola. Lá tem uma Coca-Cola que não faz mal. Tem gente que fala, não, o melhor prazer do mundo é o sexo. Lá tem um prazer incomparavelmente maior do que o sexo. Incomparavelmente maior. Nós não vamos ficar lá, que bobinhos, passando mão na cabecinha de... Não, nós vamos lá aproveitar todos os prazeres que nós temos, num elevado grau que você nem imagina. Você nem imagina. Felicidade plena. Por isso que esse homem vende tudo que tem, que feliz. Ele está morrendo, ele está sendo perseguido e feliz. Nada faz ele murmurar, em tudo ele dá graça. Por quê? Porque ele descobriu o tesouro, o reino dos céus. Mas eu tenho como foco, como alvo, eu entendo o Evangelho me apresentando o reino dos céus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma geladeira nova. Não, não é assim. Mas tenha um carro novo. Não está escrito isso. Mas tenha uma mulher nova. Não está assim. Um emprego melhor. Não está assim. Uma saúde melhor. Não está assim. Vida eterna. E vida eterna é no reino de Deus. Pilatos falou, tu não é rei? Não, meu reino não é daqui, querido. Isso é bobo. Se meu reino fosse daqui, eu instalava que eles todos vinham agonizastes por mim, lutariam por mim. Eu estaria livre. E o meu reino não tem, você não conhece nada de bom, bobinho. Você não sabe, meu reino não é daqui, meu reino é lá, de outra dimensão. A eternidade é junto ao Pai, nesse reino. Então a promessa é para lá. Mas o diabo fantasia e coloca na mente que a promessa é para cá. Porque ele quer te enraizar aqui. E demonicamente o diabo tem se fantasiado de anjo de luz, tomado os púlpitos da igreja e pregado o evangelho do reino da terra. Você sabe por que ele prega o evangelho do reino da terra, querido? Porque aonde está o teu tesouro, lá está o teu coração. O que é o teu tesouro? Se o teu tesouro for relacionado a qualquer coisa que seja deste lugar, o teu coração está neste lugar. Não tem como você subir. Porque você vai se entristecer com qualquer coisa que te tirar esse tesouro daqui. Por que tu fica tão angustiado? Isso tem valor para você? Vai enferrujar. O ladrão vai roubar. A traça vai roer. Isso tem valor para você? O que tem valor para mim? Cuidar de gente que precisa ser cuidado, porque isso é transformado em tesouro no céu. Galardão eterno, onde não tem ladrão, onde não tem ferrugem, onde não tem traça. A diferença entre estar triste e estar alegre, entre viver o Evangelho com alegria ou viver o Evangelho com tristeza, vai depender aonde você tem olhado, qual tem sido o teu tesouro. Porque aonde tiver o teu tesouro, aí está o seu coração. As grandes coisas que Davi fala é o plano de salvação de Deus. É lá no alto.
nós somos seres eternos. Quem ainda não vê assim é porque não nasceu de novo. Ainda é carne. E a carne ainda fala forte. E quem nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito. Nós somos seres espirituais. Não tem apego com coisas que não é espiritual. Deu? Não deu. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não perco noite de sono. Tranquilo. Estou apanhando, tranquilo. Por quê? Acumulando tesouro no céu. Querido, quando você me bate, eu estou orando por ti. Toda vez que eu estou orando por ti, tesouro no céu. Aquele barulhinho, plim, plim, né, da moedinha entrando lá no céu. Alguém fala mal de mim, eu sei, eu vou orar. Aleluia, tesouro no céu. Eu estou com dinheiro aqui, estou para ir gastar, vejo um cair, aleluia, toma, querido, para ti. Tesouro no céu. Aleluia. Ladrão me rouba a capa, ei, rapaz, leva a túnica. Tesouro no céu. E o cara vê ele doido que foi. Eu estou rico, aleluia. Aos olhos do homem, é um pobre miserável. Filadélfia. Mas Deus fala assim para Filadélfia: eu abri uma porta para ti que ninguém pode fechar. E aqueles que têm um tesouro na terra, o coração aqui na terra, se acham ricos. E Deus fala para eles que eles são miseráveis, desgraçados e imundos. Tem que comprar dele o ouro fino, de Cristo. E o ouro fino de Cristo é tesouro no céu. É amar gente, pessoas. A gente se entristece, a gente vive uma vida triste, porque o nosso tesouro está aqui na terra. E qualquer coisa que faça com que a gente esteja perdendo, a gente se entristece, se sente angustia. Porque quando você entende que o teu tesouro é no céu, querido, vamos embora. Não interessa o que vai acontecer. Vamos para a fornalha. Não, deixa aquecer. Deus vai livrar, se não livrar, não tem problema. É lucro. Meu destino não é aqui. Sou estrangeiro. Minha pátria não é aqui. Eu vivo com alegria. Alegrai-vos, pois, no Senhor. Alegrai-vos novamente, digo, pois, no Senhor. Porque o meu tesouro está lá. Meu tesouro é Cristo Jesus. Meu tesouro é a Jerusalém Celeste. Meu tesouro é conviver com os irmãos sem esse corpo que milita contra mim todos os dias. Sem nenhum tipo de pensamento pecaminoso. Esse é o anseio, esse é o desejo. Mas as pessoas não vivem assim. As pessoas não vivem. As pessoas são agarradas, apaixonadas por esse mundo. Os tesouros colocados aqui. E é o que tem se colocado nos cultos da igreja. Tem se pregado e tem se multiplicado. Oferte, que Deus vai te dar muito mais. Deus vai te dar muito mais para você se apegar. Que Deus é esse? É o Deus do D minúsculo, é o Deus do DH, do dinheiro, é Mamon, é Satanás. Oferte, querido, e você terá um tesouro no céu. Ame, querido, e você terá um tesouro no céu. Venha para o estudo, querido, e você terá um tesouro no céu. Mas com alegria. Por isso que a palavra de Deus diz, quando você vai ofertar, tem que ser com o coração alegre. Enquanto nós estivermos olhando para essas coisas daqui, nosso coração vai estar nessas coisas daqui. Por isso que a gente quer maltratar uma pessoa, por isso que a gente perde amizade com uma pessoa, por isso que a gente vai aos tribunais com uma pessoa, por isso que a gente vai às vias de fato com uma pessoa. Porque isso tem valor para mim, isso não tem valor. Por isso que a gente reage num assalto, porque aquilo tem um valor. Isso não tem valor para mim. Tem valor a vida daquele assaltante. Ele tem valor, eu vou orar por ele. Porque isso gera tesouro no céu. Mas isso é questão de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. É questão de fé. Fé. Se você não tiver fé, o que você não vai estar vendo? Esperança. Gerada pela tua perseverança. E veio através das tribulações na sua vida. E você foi confiando, e você foi confiando. E nada te entristece. Nada.
O que te entristece é ver pessoas na rua caídas. Será que você consegue dormir um dia pensando naquela moça que fica lá na parada do farol? Você consegue ficar sem dormir? Puxa, como é que ela está, aquela pessoa está? Como é que aquele pessoal do Socorrão está essa noite? Hã? Como é que tem sido as nossas orações? E tem gente que diz assim, não, a palavra de Deus diz que pede tudo que tu pedir para ele vai dar. E aí a palavra de Deus diz também, ele não atende nenhuma delas, tu tem pedido só para o teu próprio trazimento, só para o teu próprio gozo. Está muito enraizado aqui. Morre. Tem que morrer. Joga esses teus sonhos fora. Esses teus sonhos não valem nada, absolutamente nada. Não te gera nada na sua vida. Sonhe com Deus, sonhe os sonhos de Deus. Aonde estiver o teu tesouro, lá também está o teu coração. Siga o mapa. Olha, o que tem valor para você? Teu coração está lá, querido. E é lá que você vai ficar. É lá que você vai ficar. Teu tesouro está lá, é para lá que você vai. Fé. Depende de fé. Absolutamente. Abrir mão do que você tem na mão, que você está segurando, por algo que lhe foi prometido por Deus, por Cristo, pelos profetas, pela palavra, é fé. Que a gente possa verdadeiramente olhar para Deus, olhar para o Evangelho e sentir alegria no coração de ser cristão. Sentir. Vender tudo que nós temos, quer dizer, abrir mão de tudo da nossa vida. Tudo. Nossos sonhos, nosso orgulho, a nossa prepotência, nossa vaidade. Com alegria. É para Jesus. É para Jesus. Eu perdoo a minha esposa de algo que ela faz contra mim, não por ela, mas por Jesus. Ela me perdoa dos meus erros, das minhas falhas, não por mim, mas por Jesus. Por Jesus, eu amo a todos, não porque as pessoas merecem ser amadas, porque nem eu mereço ser amado, mas por Jesus. Por Jesus. Aí sim nós vamos fazer com alegria. É só você olhar e buscar na sua vida. Eu tenho vivido com alegria o Evangelho, ou tem sido muito difícil? Perdoar tem sido uma coisa, tem sido um processo que tem me machucado muito. Ou tem sido um processo que tem feito eu crescer muito. Que a gente possa fazer essa autoanálise e principalmente a gente descobrir o que é tesouro para nós. Descubra o que é tesouro para você. Você quer mudar de vida? Você quer ter uma vida tranquila? Troque o teu tesouro. Troque. Você vai ver. Como é que você vai ter uma vida tranquila? Você não vai ter mais ansiedade, você não vai ter problema de depressão, você não vai ter problema de tristeza, nada. Você vai sentar na tua mesa, se tiver filé mignon, você vai estar alegre. Se tiver farinha com água, como é que chama? Chibé, né? Você vai estar alegre, feliz. E as pessoas não vão compreender. Excede o entendimento. Não, como essa cara está desse jeito? Você vai ser um médico famoso, bem-sucedido, alegre e feliz. Você vai ser uma gari, catando lixo fedorento, mas você vai ser feliz. Você vai fazer com alegria. Por quê? Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas. Coisas que nós vamos contemplar na glória. Amém? Amém. Então vamos ficar em pé e orar. Hoje, no ano passado, interessante, a gente contou um testemunho, né? E a gente forte apareceu. Essa semana não apareceu ninguém. Não apareceu. Mas eu estou feliz, estou alegre. Eu falei, como Deus é maravilhoso. Porque Ele é Deus de qualquer jeito. Porque Ele está guardado para mim, não se perdeu porque não apareceu. Continua lá intocável. 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 Apanhei muito essa semana, mas, feliz. Que o que é meu está guardado intocável.
E o que às vezes gera tristeza no meu coração é ver o irmão do lado não percebendo isso. É ver pessoas caminhando para o lado contrário. E por isso me dedicar tanto a esta vida, para evangelizar, para amar, para ser exemplo para que essas pessoas também olhem para lá. Nessa oração você coloca o seu coração diante de Deus. Peça para o Espírito Santo esquadrinhar o seu coração, a sua alma e fazer uma cirurgia. Arranca de mim, Senhor. Arranca de mim fora esse câncer. Nem que isso arranque a minha vida, mas tira de mim esse câncer maligno dos meus desejos por essas coisas desse mundo. Tira de mim esse tesouro que eu tenho me apegado tanto e tenho sofrido por conta disso. Coloque em mim, Senhor Jesus, os teus sonhos. Os teus sonhos. Que o meu tesouro seja o teu reino. E que eu possa viver a minha vida, abrir mão de tudo, com alegria para viver no teu reino. Ore assim a Deus. Você vai ver o tanto que a sua vida muda. O tanto que a sua vida é diferente. É diferente. Não vou dizer que as suas contas vão acabar. Não vou dizer, não, mas você vai ser feliz. E é isso que importa. Você vai ser feliz. Esse é o segredo da felicidade. E nessa oração também eu vou apresentar a irmã Sueli, que está vindo para cá. Ela fez a penúltima sessão de quimioterapia. E eu acho graça que a Sueli, e ela sempre bem-humorada, sempre com alegria, porque ela disse que Deus já fez muito mais para ela do que ela merecia. E isso tem sido confortante para a gente, tem sido assim fortifica a nossa fé, a nossa força, mas que a gente ore o desejo do nosso coração, que ela seja restaurada. Esses últimos processos são bem mais difíceis, são mais violentos, mas que Deus esteja com ela e que qualquer processo que ela possa passar, a alegria da salvação nunca saia do coração dela. Esteja com ela, com a família dela. Amém? Feche seus olhos. Deus amado, Pai querido, santo, maravilhoso. Nós queremos dizer, Senhor Jesus, que verdadeiramente, Pai, o desejo do nosso coração é morar contigo, Senhor Jesus. E muitas das vezes, Pai, coisas desse mundo ainda nos ligam, Senhor. Nós somos muito apegados a muitas coisas daqui, Senhor Jesus. Mas, Senhor Jesus, eu quero te pedir uma oração agora, algo sobrenatural para cada um de nós. Como o profeta orou a ti e pediu que tu abrisse os olhos daquele moço, Pai. Para que ele visse o teu exército, Senhor. Quando eles estavam cercados, Senhor, pelo exército inimigo, Pai. Eu quero te pedir agora, Senhor, que tu abra a nossa mente, Pai. E nós possamos ver como uma brisa suave, Senhor Jesus, o sopro do que tu tem guardado para nós, Pai. Uma sombra do que tu tem guardado para nós, Senhor Jesus. Coloca, Senhor, isso no coração, na alma de cada um de nós, Pai. Abra os nossos olhos, Senhor Jesus. Que nós possamos ver, vislumbrar, perceber o maravilhoso que tu tem guardado para nós. Para nós que não merecemos, Pai, mas por Cristo Jesus, Pai. O Rei da Glória, Senhor Jesus. Tu tem guardado um reino nos teus céus, Pai. Um reino de paz, de harmonia, de felicidade, sem guerra, sem fome, sem tristeza, de pleno gozo, Pai. Que a nossa vida possa ser uma vida direcionada para isso, Senhor. Nós possamos abrir mão da nossa vida sempre com alegria. Coloca alegria nos lábios, nos sorrisos, nos olhos de cada um de nós, por te servir, Pai. Ser com cada um de nós, nos fortifica, precisamos do teu Espírito Santo, precisamos da tua força nos momentos mais difíceis, Pai. Como a nossa irmã Sueli, Senhor, nesse momento tão difícil que ela está passando, Pai. Essa luta contra essa doença, Senhor, tão implacável, Senhor Jesus. Mas essa doença pode ser implacável, essa doença pode fazer com que os cabelos dela caiam, essa doença pode fazer com que ela emagreça, essa doença pode fazer até com que ela morra. Mas essa doença não pode tirar a alegria da salvação dela, Senhor Jesus, porque está contigo, Pai. E que isso jamais saia do coração dela, Pai. E que verdadeiramente, Senhor, o rosto dela transpareça o brilho da tua presença, da tua salvação, Pai. E que ela possa ser testemunho para muitos ainda, Pai. E quem está contigo é mais do que vencedor. Seja com cada um de nós, visita cada coração aqui e trabalhe em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor